irmãos? Graças a Deus com essa recepção, esse novo conjunto. Que Deus abençoe eles e Deus abençoe a cada um de vocês. Podemos nos colocar de pé por bondade e vamos continuar em adoração a Deus. Graças a Deus por mais uma vez estar na presença de Deus. Vamos adorar a Deus, exaltar seu nome, engrandecer o seu nome, porque Ele é digno do nosso louvor. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos exaltar o seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, transformou meu coração em um novo coração. E essa é a razão por eu canto então. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Aleluia. Por um novo coração. Grandioso Pai Celestial, muito grato a Ti, Senhor, nesta noite, por estar em Tua presença, Senhor, sabendo que sou um homem indigno de estar aqui, Senhor, mas o Senhor tem escolhido a cada um de nós, como Teus filhos, nesta última hora, para resplandecer esta luz e brilhar para o mundo, Senhor, e ser um exemplo diante de Ti, Senhor. Queremos agora, neste momento, pedir a Tua presença em primeiro lugar. Em todas as coisas, Senhor, queremos a Tua direção. Queremos a Tua direção nesses louvores, Senhor. Que possamos ser engrandecidos com o Teu Espírito. Que possamos estar aqui em harmonia com o Teu Espírito. Pois se estivermos em harmonia com Ele, todas as coisas são possíveis aos que creem. O Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente. E hoje o Senhor está aqui presente, com toda a certeza podemos saber. Que o Senhor venha nos visitar, Senhor. Não queremos sair daqui vazio com nossos corações, mas queremos sair cheio do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, eu peço isto. Ele vem em minha vida. Aleluia. Adorar a Deus. Ainda de pé, igreja, as minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Você está com as mãos cheias? Se não está, vai ficar agora. Graças a Deus, vamos cantar com bastante vida. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. 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 Agora tudo que você tocar.
Tudo que eu tocar abençoado será. 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 Toque no seu irmão. Tudo que eu tocar abençoado. Dê a bênção para ele. Diz: Deus abençoe. Tudo que eu tocar abençoado será. Tudo que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Aleluia por isso. As minhas mãos estão Cheia. Receba a bênção de Deus. das suas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Agora para o seu irmão. Por isso tudo que eu tocar abençoado será. 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 Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte! Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante comigo essa canção. Quão bom e quão maravilhoso. É tão bom estar na presença de Deus. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu. Dê um sorriso para ele. Aperte a mão. Descontrai, esqueça todos os maus. Aleluia, Deus está aqui nessa noite. Aperte a mão. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante comigo essa canção. Aleluias, uma salva de palmas para Cristo. Ele merece todo o louvor. Aleluias, graças a Deus. Aleluia. Podeis vos assentar, irmãos? Vamos cantar mais um hino. E assim nós vamos ter a parte das ofertas. Logo após este hino, o profeta Elias. Mas chegou o profeta Elias, e ele é o precursor. E ele veio preparar esta noiva para o Senhor. Amém, igreja? Aleluias. Então, logo após, nós vamos ter a parte das ofertas. Eu andava lá perdido, não sabia pra onde ir, não tinha revelação. Doutrina pra todo lado, eu andava embaraçado no meio da confusão. Mas chegou o profeta Elias, ele é o precursor. Ele vem o preparar, aleluia, mas chegou o profeta Elias, é o precursor, ele veio preparar
Eu agora estou enxergando, pois a luz do entardecer, ela brilhou para mim. Porque eu fui transformado para um filhote de águia que agora quer subir. Só os irmãos. Mas chegou o profeta. Só as irmãs agora. Chegou o profeta Elias. Aleluia. Ele é o precursor. Ele veio preparar a noiva para o Senhor. Malaquias 4 e 5. Eu quero que você leia, sim, mas com revelação. Eu amo porque Ele primeiro me amou. Ele me encontrou perdido, me trouxe para esta revelação. Você crê nisso, meu irmão? Você foi achado e graças a Deus você está aqui. Nesta hora final, nós vamos receber nosso pastor após este hino. Nós temos mais hinos especiais, mas ficarão para a hora do lava-pés. Aleluias. Eu amo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Mais uma vez, meu irmão, se você o ama, eu amo. Demonstre a Ele o seu amor com todo o seu fôlego. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação. No madeiro do Calvário. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo vos continue abençoando. Nós vos convidamos para lermos na carta aos Hebreus, no capítulo 12, mesma escritura que nós lemos no domingo passado. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si,
para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististes a teu sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Até aqui. Inclinamos a cabeça. Bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós oramos agradecendo-Te, no nome de Jesus Cristo, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa. Agradecido por cada irmão, Senhor, que tem se esforçado, por cada um daqueles que tem procurado vencer, porque realmente a coroa é dos vencedores. E se queremos vencer, nós temos que lutar. E por isso, Senhor, a luta não nos desanima, sim, buscamos em Ti a força, para que possamos lutar e vencermos. Venha, Senhor, falar aos nossos corações, que o Senhor possa encontrar aqui, nos corações que estão presentes, o endereço certo para a Tua palavra, para a Tua mensagem, Senhor. Porque esta mensagem é exclusivamente endereçada aos filhos, aos eleitos, meu Senhor. E por isso nós oramos Te pedindo estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem tomar os seus lugares. Nós agradecemos a Deus e agradecemos por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa aqui, não mesmo sem citar seus nomes. Nos é difícil e para isso temos um irmão que no final da reunião ele sempre ele salienta os nomes dos visitantes, daqueles que até mesmo daqueles que às vezes por um tempo não nos aparecem e aparecem, eles estão nos visitando e são bem-vindos. Nós queremos já sem perca de tempo nos voltarmos para Deus. Eu gostaria antes mesmo de entrar nessa linha que é uma coisa muito especial, que Deus nos esteve falando ali desde o encontro que tivemos em Curitiba, a linha do sangue, ali através dos nossos irmãos estrangeiros que tiveram ali conosco. Mas eu gostaria de mencionar desde a nossa entrada aqui, que sempre é bom nós colocarmos isso diante da igreja. Porque às vezes nós podemos pensar que nós entramos neste lugar e nos assentamos aquietados, fazendo o mínimo barulho, mesmo o mínimo movimento possível, alguém possa pensar que isso é um costume. Não, isso não é um costume. Isso nós fazemos, isto é um desenvolvimento da condição espiritual. Porque o salmista diz o salmista diz aqui no Salmo 1, eu creio que todos conhecem isto, mas que há uma bem-aventurança do varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, aquele que tem um compromisso, um voto de servir a Deus, ele não se envolve com os pareceres, né? Porque aí é que está o problema, né? As conversas, as ideias, os pareceres dos pecadores. Porque as pessoas pecadoras significa aqueles que estão longe de Deus, afastados de Deus, e por isso estão afastados, por isso eles não têm o grande interesse de meditar. As pessoas têm mais o interesse de se queixar. Se queixam da vida, se queixam do salário, se queixam do trabalho, se queixam da família. Se queixam, é só queixa. Os que fumam, os que bebem, acham um motivo para se envolver com o vício, porque tem algum tipo de decepção na vida. E então vão ali afogar
exatamente a mágoa, porque o vício é mais um conjunto que vem exatamente se juntar às mágoas, os rancores, as coisas ruins, né? Que naturalmente eles nos rodeiam, mas que a gente tem que se desfazer deles, das coisas ruins. Então, o salmista diz que não devemos permanecer assentado juntamente com os escarnecedores, aqueles que não creem. E também devemos ter, não é só nos separarmos dos pecadores, mas meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Amém por isso? De dia e de noite. Então, isso é o mínimo que a gente faz. E é uma das coisas tão importantes, porque se você estiver meditando nas coisas de Deus, naturalmente que o Espírito Santo vai estar à sua volta. Vai estar mais próximo de você quando você medita nas coisas de Deus. E por isso, então, quando nós entramos neste lugar para meditar. É importante que você leia a sua Bíblia, leia a mensagem, o ore. Não esteja você distraindo a sua atenção depois que você entra aqui na casa de Deus, porque a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, guardar o teu pé, quer dizer, isso é uma força, é uma expressão, né? Mas é uma conduta diferente, especial que você tem. Né? Por isso nós passamos desde isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Nós passamos isso, porque isso não se aprende mais hoje na igreja. As igrejas não ensinam mais isso, porque as igrejas são sociais, são populares. Elas tratam de agradar o povo, elas não têm mais a palavra, então elas têm que ter um agrado para substituir a palavra. Agora, desde que você esteja ouvindo uma verdade, às vezes pode haver até, porque a gente não tem, nós não temos um curso, não temos uma forma especial, né, como a lei vai exigir que alguém que, para falar na televisão, falar através da internet, que tem que ter curso de jornalismo. Eu sei que eu já estou chegando na internet e não tenho esse curso. Mas, pela misericórdia de Deus, quando Ele vai abrindo o caminho para aí, porque eu estou falando é para os eleitos, para os filhos de Deus. Amém? Claro que voltado e interessado, claro, para os nossos irmãos internautas, claro que sim, interessado, mas para os irmãos. Amém? Né? Graças a Deus por isso. Então, esse silêncio que se faz é para que você esteja em meditação. E a meditação ajuda a formar o ambiente. Ela cria o ambiente. Porque qualquer irmão que vai cantar, qualquer criança que vai cantar, qualquer alguém que vai tocar, ele precisa dessa condição, ele precisa dessa atmosfera do Espírito Santo. Porque tudo que nós fazemos nesse lugar é movido pelo Espírito Santo. Você concorda? Deve ser, porque é para Ele. Então, é por isso que nós usamos essa forma, e você deve ficar bem atento por isso, porque alguém pode pensar assim: eu não vou antes, porque tem que ficar lá sentado, calado. Sim, se você não medita, fica uma coisa vazia, meia estranha. Os outros, né, você olha para o lado, ninguém conversa com você, porque nós entramos aqui para conversar com Deus. Então ninguém conversa com você, né? Então, fica um pouco monótono, porque você fica fora, né? Mas a finalidade é para essa. Quando entrar alguém que não está interessado nas coisas boas de Deus, ele fica pensando: quando é que o culto vai começar? Será que não está atrasado? Por que ainda não iniciou o louvor? Por que ainda não iniciou? Mas se ele está meditando aqui,
ele só vai levantar a cabeça quando toca a música. Tá? Amém? Nós somos num tabernáculo, tem muitas coisas boas, né? Que nem os músicos não aparecem. Corre uma cortina aí, atrás, né? Nem os músicos não aparecem, só aparece quando começam a tocar, né? É que aparece. Porque é uma coisa boa, não resta dúvida que é bom, né? Mas para quem está meditando, então quando vem a abertura do culto, ele já está abençoado por Deus, ele já está numa boa condição, ele já está prosseguindo, ele já está fazendo a sua parte. E nós fazendo a nossa parte, Deus faz a parte dele. Então vamos nos voltando aqui para a palavra, a resistência do sangue, né? Que nós tivemos já mencionando este assunto já no domingo passado, mas vamos mostrar um pouquinho para os irmãos que estamos aqui para falar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos torna livre. Temos porções nas Escrituras que às vezes as pessoas não entendem e outras nem falam. Muitas vezes existem porções que os pregadores não falam. Não falam porque ela não é exclusivamente, vamos dizer assim, ela não tem aquela promessa de ganho. Tem partes que é um esclarecimento, vem trazer um esclarecimento. A Bíblia nos esclarece a Bíblia nos mostra a constituição do ser humano. E muitas vezes nós temos falado sobre isso. Nessa constituição humana, nós estamos formados como que de duas pessoas, dois homens. Um homem espiritual e um homem natural. Um homem que nasceu de Deus e um homem que foi formado por Deus quando ele recebeu um corpo físico aqui do pó da terra. E nós sabemos que o homem não conservou, não se manteve na sua condição original. O homem saiu da condição original. O homem perdeu o livro, perdeu a sua identidade. Quando o pecado entrou, ele perdeu a sua identidade, porque ele era como filho, ele era um dominador. Como Deus tem o domínio, o homem, como filho de Deus, ele tinha domínio, né? Ele dominava, ele tinha domínio sobre a natureza, ele tinha domínio sobre os ventos, ele tinha domínio sobre os animais, ele tinha domínio, porque ele estava na sua condição original. Amém por isso? Ele perdeu essa condição, mas quando ele perdeu essa condição, quando ele perdeu esse livro não ficou perdido. O homem perdeu o livro, mas o livro voltou para as mãos do seu Criador. O livro não se perdeu porque ele voltou. E ele permaneceu lá com os nomes dos vencedores. Porque se você, cada um de nós é um vencedor, Deus já podia colocar o nosso nome no seu livro, porque ele sabia que haveria o tempo e nós se identificaria como vencedores. Se você está se identificando hoje como um vencedor, porque Deus te viu como um vencedor. E Ele fez algo para você ser um vencedor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você crê que Ele fez algo por você, para você ser um vencedor? Como vê você o sacrifício da cruz? Como vê você o Calvário? Como vê você um homem inocente pregado na cruz? Como você vê esta cena horrorosa, terrível, na verdade, para que pudesse desfazer a ação do pecado
e dá ao homem e abriu o caminho. Por isso ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão por o caminho que eu tenho aberto. Aleluia. E isso é Bíblia, isso é a palavra. Isso são coisas valiosas que estão escritas. Agora, mesmo que nós nos aproximamos de Deus, e esse é o nosso dever, porque antes que você buscasse a Deus, antes que você estivesse aqui, antes que você tivesse o desejo de vir e se assentar nesses bancos, foi Deus que te buscou. Não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca o homem. Jesus disse, não foi vocês que me escolheste, eu vos escolhi. E eu vos escolhi para vocês darem frutos. E frutos que permaneçam. E frutos que possam estar na vida eterna, para sempre. Eu vos escolhi para isso. Então ele não escolheu errado, ele escolhe certo. Deus não se engana. Oh, glória a Deus por isso. Então já sobre isso já começa a mudar, né? Já começa a mudar. E eu que estou aqui vejo a reação na vida dos irmãos. Eu vejo que o Espírito Santo também funciona em vocês. Também eu tenho uma parte e vocês têm outra. E vamos juntando todas elas. E vamos formando uma nuvem de testemunho. E Paulo diz, nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas. E eu creio que cada um que está aqui deve ter um testemunho. E por isso você deve se alicerçar nas coisas de Deus. Agora, os personagens da Bíblia, eles tiveram muitas faltas. Muitas faltas. E às vezes você fica achando que o seu problema maior são as falhas. Não. Não são as falhas, não. O pecado não é o problema. O pecado é o problema, mas o pecado se resolve porque Deus tem trazido a solução do pecado. Recentemente temos falado o que foi o Calvário, o que foi o derramamento do sangue, o que foi um sangue inocente sendo derramado. Sendo derramado por quê? Foi derramado ao pé da cruz. E como nós falamos já no domingo passado, o sangue de Jesus verteu como por 7 vezes. Não foi só por uma vez, foi como 7 vezes. Quando ele chegou à cruz, quando ele estava na cruz, ele pediu água porque ele tinha muita sede, ele tinha perdido o sangue. Foi por o sangue que ele tinha perdido, e o sangue que ele tinha perdido foi por nós, foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós. Então nós não temos razão de estar perdido, não temos razão de nos queixar do pecado, não temos razão de nos queixar dos nossos pais, queixar dos nossos parentes. Porque é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui, de acordo com a Bíblia, que nós, para que você não tenha essa desculpa, se nós olharmos os personagens bíblicos, nós vamos ver que eles tiveram suas falhas. E nós estamos falando isso, e a igreja conhece isso, e você que conhece a mensagem sabe, que Abraão mentiu. Um homem como Abraão, um patriarca como Abraão, o pai da fé, um que teve o seu nome trocado de Abraão para Abraão, que não era somente pai, mas pai das nações, por promessas que Deus fez, segundo Apocalipse, segundo Gênesis 12. Mas você encontra no próprio Gênesis 12, você encontra Abraão tratando com Sara para que, inventando uma mentira, que ela não era sua esposa, mas sim que era sua irmã. E ele estava fazendo isso por causa do medo. Por causa do medo de que Abraão podia ser morto. E ele, então, para se livrar dessa situação, estava mentindo. Geralmente as pessoas mentem por circunstância. Elas falam o que não deviam falar por circunstâncias. Elas dizem, não foi assim, mas eu vou falar assim porque fica melhor. Se eu falar esta verdade, fica incômodo para mim. Então eu vou falar, eu vou alterar um pouquinho, eu vou modificar aqui, eu vou modificar ali. E fica um acréscimo, né? E você tem que, sempre que isso acontece, eu não digo que não aconteça, mas você tem que... Para isso é que nós temos que buscar sempre o perdão. E o perdão é buscado, é adquirido por quem busca. Você crê assim? O perdão é para quem busca.
Por isso nós temos interessado no perdão, porque nós erramos a cada dia. Você não faz nada que você não erre. Quando você pensa mal do seu próximo, pensa mal do seu irmão, pensa mal da pessoa, você já está pecando. E muito mais quando você está falando mal, né? Você está pecando. Então, você tem que sempre buscar o perdão. Por isso, Jesus já ensinou na oração modelo, né? Sempre buscar o perdão. Mas indo adiante nessa linha aqui de pensamento, Jesus chegou a dizer, no capítulo 10 de São Mateus, e ali pelo versículo 34, ele disse que os inimigos do homem estão na sua própria casa. Na nossa própria casa está os nossos inimigos. Por isso nós devemos ser espirituais para notar isso. Da nossa própria família, nós herdamos inimizade contra Deus. E por isso nós vemos que isso vai passando, isso passa. Isso passa de pai para filho. Por isso que, deixa eu explicar uma coisinha aqui. Você pode ter o seu filho, você pode ter a sua filha, pode ser nascido na igreja. Muito bem, se alcançou essa possibilidade, você já poder ter ele aqui, ouvindo a palavra junto com você. É muito importante. Mas isso não significa que essas crianças aqui já estão nascendo de novo, porque nascendo de novo é um processo. E eles só vão nascer de novo quando eles busquem, eles vão se lembrar. Eles podem até ter lembrança que o pastor falava de nascer de novo, mas eles vão ter a experiência de nascer de novo. Mas é um bom princípio nós crescer sabendo que temos que nascer de novo. Porque eu vou crescer sabendo que eu preciso de fazer algo que eu ainda não fiz. E o quanto não fizer, a minha vida não está perfeita e não está completa diante de Deus. E o novo nascimento é uma necessidade para sermos uma nova criatura e sermos um vaso na mão de Deus. Porque ela não coloca o vinho novo num odre velho. Ele coloca vinho novo em odre novo. Numa vida transformada, ela tem direito ao Espírito Santo. Isso é o que nos dá a obediência a toda a palavra. Obediência a toda a palavra nos dá direito ao Espírito Santo. E por aí coloca uma mão na cabeça da pessoa e sacode a pessoa e diz, fala a língua e recebe o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo se recebe recebendo a palavra. Não estamos anunciando o Espírito Santo nos dons, porque os dons já vieram através da era laodiceana. Mas o Espírito Santo através da palavra. Glória a Deus. E você vai encontrar na família de Abraão certos reflexos dessa mentira. Você vai encontrar mais tarde que Jacó era um mentiroso, era um enganador. E vai ver se ele não vinha da linha de Abraão. Vinha da linha de Abraão, sim. E até que vieram dois, Jacó e Esaú. Esaú já chegou a ser um fornicário. Não foi aceito por Deus. Desprezou a primogenitura. O Jacó, pelo menos, é um enganador que enganou seu irmão, mas lutava pela primogenitura. E isso agradou a Deus. E isso é o que agrada a você. Você até fumou cigarro. Você até bebeu bebidas. Mas você tinha um desejo por Deus. E isso é o que te ajudou. Isso é o que te faz estar aqui. Aleluia por isso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja Ele louvado. Aleluia. Vamos dizer graças a Deus. Por Jesus Cristo que nos dá vitória, disse Paulo, né? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos encontrar Davi. Davi, um guerreiro. Davi, um homem que foi usado nas mãos de Deus. Os salmos
foram escritos por ele, foram expressados por ele. E ele expressou desde o sacrifício. No Salmo 22, ele falou, dizendo assim: furaram as minhas mãos, furaram meus pés. Ele estava possuído do Espírito de Deus. Ele estava profetizando o sacrifício que aconteceria. Como aconteceria? O Espírito de Deus estava nele. Estava profetizando o que iria acontecer. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi cometeu pecados. Davi também cometeu um adultério, porque apesar dele ter as suas... não vamos entender mal, vamos primeiro esclarecer que ele viveu no tempo da poligamia, no Velho Testamento. E na poligamia, o rei podia ter um harém de mulheres. E Davi tinha 500. Mas mesmo tendo 500, ele ainda desejava conseguir alguma que não era dele. Aqui é a Betseba, que era de Urias, não era dele. E mesmo assim ele cobiçou e desejou tê-la e mandou até matar o marido dela para que ele a obtesse. Você sabe disso, isso está aqui na Escritura. Então, você diz, mas um homem como esse, mas antes que você diga isso, eu digo, mas veja na Escritura os traços positivos que tinha Davi. Davi chegou a entrar numa caverna onde estava Saul, que lhe perseguia, e Davi poupou a vida de Saul. Não foi verdade isso? Cortou o pedacinho da orla do seu vestido de Saul, e deixou Saul dormindo na caverna. No outro dia, quando Saul vinha vindo com o seu exército, então Davi tirou do bolso um pedacinho de pano e disse: de quem é esse pedacinho de pano aqui? Então ele tinha que reconhecer que era das suas próprias vestes. Então ele podia ver que ele teve nas mãos de Davi, e Davi o poupou, porque Davi era segundo o coração de Deus. Você está vendo isso agora? Então a Bíblia está mostrando os dois lados. Ela está mostrando o lado negativo das coisas que nos seguem e nos mostrando também o lado positivo. Né? Se você quiser ver Deus cumprindo a sua palavra, porque a Bíblia diz assim, que ele visita o mal dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Ele visita a maldade dos pais nos filhos. Então, você vê como precisa haver arrependimento. O pai precisa se arrepender. Desde o momento que você ouve esta palavra, você está na responsabilidade de se arrepender. Porque até o quanto você não sabia essa palavra, você diz, eu não sabia, mas agora você sabe. Então, o seu dever é se arrepender. Porque o mal que nós praticarmos ainda vai seguir os nossos filhos. Ainda vai seguir eles. O mal que Davi fez ainda seguiu seus filhos. Você vai encontrar no livro de Samuel, você vai encontrar o seu filho, o filho de Davi, armando uma forma para poder enganar sua própria irmã. Para poder, para usar numa forma que todos entendam mais rápido, para poder deitar-se com a sua irmã, uma forma errada. O filho de Davi estava fazendo isso, estava arquitetando isso, se fazendo de doente, pedindo para a irmã fazer comida para ele, trazer comida para ele na cama. Você pode ver isso em 2 Samuel, no capítulo 13, por ali, dos versículos que seguem, você pode ver esse acontecimento. Então, além de mentir, de estar mentindo, de estar arquitetando uma coisa errada, porque isso é o que está na mente do pecador, sempre arquitetando o mal, sempre formando uma mentira, sempre enganando. Por isso, quando você vem para Jesus, você aceita este sacrifício e você se desfaz disso, e você vai descobrir, aquilo não era eu, aquilo era demônio em mim, hoje não é mais.
Hoje está diferente minha vida. O Espírito Santo lidera sobre mim. E vou dizer uma coisinha que não pode deixar de passar. O Amon, filho de Davi, disse que se queixou que estava doente. Levantou-se nele, posicionou-se nele uma paixão pela sua irmã, que ele estava doente, se não a possuísse. Você pode ver isso na Bíblia. E depois que ele possuiu a sua irmã, deitou-se com ela, não quis mais saber dela. Tocou ela de casa. Tocou assim terrivelmente. Disse, vai embora, não quero saber de ti. Ela disse, mas como saio eu agora? Que representa isso diante de Israel? Essas moças podiam ser apedrejadas lá nos dias de Israel. Porque a lei não dava nenhuma cobertura ao tipo de prostituição, desse tipo de coisa, incesto, como que seja. E veja bem, e ela saiu desesperada. E ele não quis saber, ele tocou, vamos dizer assim, ele inventou esta mentira para trazê-la. E depois deu-lhe um pontapé no traseiro. E a palavra mais direta que a gente pode entender mais rápido. Viu? E estava acontecendo isso dentro de uma família que está aqui na palavra. Para que você não fique só comentando os males que acontecem na vida de alguém. Por isso que eu disse, nunca se preocupe apontar defeitos e males que aconteceu na vida deste ou daquele. Porque só pode acontecer o que não presta na vida daquele que segue essa linha, uma linha familiar. E nós temos agora uma linha de família que vem de cima. Não nessa terrena, mas a que vem de cima. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Se eu fico aí me conformando, porque o meu tio fez isso, a minha tia fez isso, o meu avô fez isso, fez esse outro. Isso são das famílias da terra. Isso não tem nada que ver. Eu tenho que ver com os meus representantes. Eu tenho que ver com aqueles para o qual eu vou viver junto deles. Eles passaram por muitos desses males, mas eles se arrependeram e acharam a misericórdia de Deus. E nós estamos aqui para achar a misericórdia de Deus. E oxalá que se tem alguém aqui, eu não estou mandando que alguém seja religioso, mas que alguém se importe saber pelo menos se o seu nome está ou não está no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Caminhando mais à frente um pouquinho, você diz assim, o pastor vai falar de mais alguém? Vou. O pastor vai falar de Moisés? Vou. Moisés era um profeta, Abraão era um patriarca, um pai da fé. Agora se você vê a vida de Moisés, a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Está registrado isso no livro de Números, capítulo 12. Era um homem muito manso. Mas numa época Moisés ficou muito bravo, muito irado. Quando desceu do monte, tinha recebido as tábuas da mão de Deus. Não foi verdade que ele recebeu? E quando ele viu o povo adorando um bezerro de ouro, ele se irou tanto que ele pegou essas tábuas e quebrou. Quebrou em pedaço. Ele estava irado. Ele usou da sua velha natureza. Ele usou da linha de família. Por isso que você, logo que você perde alguma coisa, ou alguma coisa acontece, antes de você lançar a mão das armas de Deus, você sempre tem a tendência de usar as armas da velha natureza. Ele merece, eu vou dizer isto para ele. Ele merece muito mais do que isso. Mas merecer, puxão de orelha, tudo isso, todos nós merecemos. Todos nós erramos. A melhor coisa que nós fazemos é nos arrepender. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Isto não tirou ele da posição, mas isto naturalmente produziu a quebra a quebra exatamente das tábuas. E o mesmo disso se repetiu com Eliseu. Não o Eliseu que está aqui, o diácono, o Eliseu da Bíblia, né? Vocês se lembram que o Eliseu tinha ficado calvo, tinha perdido o cabelo. E surgiu os meninos que diziam: por quê? Por que, velho careca? Por que não subiste? Tu que andava seguindo Elias, por que não subiste também? O que fazes aí? E o Eliseu se irritou com isso. E pediu que as ursas tragassem aqueles jovens. Agora o profeta disse que os pais tinham culpa naquilo ali, porque os pais devem ensinar os seus filhos a respeitar, né? Devem ensinar a respeitar. Né? Não tinha nada que ele tivesse perdido o cabelo, enfim, fosse, mas ele era um servo de Deus, ele era um profeta. Ele era aquele que seguiu, que recebeu o manto de Elias. Né? Agora eu estou mencionando isso porque eu me lembro, não sei em qual mensagem nesse momento, mas que o profeta falou disso, que aquilo era a ira do profeta, aquilo era a ira do Eliseu, não é que Deus estivesse mandando aquilo. Agora, uma vez que aquilo ali tinha sido uma desordem, uma vez que aquilo ali tinha sido uma zombaria, uma crítica, então Deus não repeliu aquilo, Deus deixou que acontecesse, e as ursas saíram pela palavra de Eliseu e tragaram os meninos, não é? Por causa disto. Agora, então, aí você vai vendo uma linha de fatos que você não pode desprezar, porque nisso você está vendo aqui a linha do sangue familiar e a linha do sangue de Deus. Quando você chega a essa carta dos Hebreus, você encontra que diz no, eu creio que foi no capítulo 4 de Hebreus, que diz que o sacrifício de Abel ofereceu um cordeiro, e diz que o sacrifício de Abel, mesmo que depois que Abel morreu, ainda continua falando. O sacrifício continua falando. A atitude dele continua falando. Porque você precisa saber, você precisa entender agora um pouquinho mais profundo, que o sinal, ou seja, o sangue tem voz. Porque quando Caim matou Abel, Deus disse: onde está teu irmão? E Caim disse: eu não sei. Eu não sou o guardador do meu irmão. Eu não tenho que dar conta. Ele disse: porque eu ouvi a voz do sangue do teu irmão. Então, Deus ouviu a voz do sangue de Abel, que tinha sido morto. Ele estava morto, mas o testemunho dele, o sangue dele continuava falando. Porque aquilo que você vive, aquilo que você planta, aquilo você colhe, se você está realmente tendo uma boa ação diante de Deus, isto é uma voz que vai diante de Deus. É uma voz que sobe para Deus. Então, esqueça das coisas erradas que você fez e faça as coisas certas. E caminhe para o reino de Deus e trabalhe para o reino de Deus. E coloque a sua vida em prol da causa do Senhor. E você verá se Deus não te abençoa, se Deus não te conduz a ver as coisas diferentes. Você começa a ver as coisas diferentes. Se o teu olho for bom, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será trevas, mas se o teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado. E o meu olho é o sétimo olho, é o olho que Deus nos deu para esta era. E é por ele que eu vejo estas coisas, e é por ele que você precisa ver estas coisas, não é pelo olho natural. Glória a Deus. Estes são os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra, porque estavam através dos mensageiros.
Para encurtar o assunto, você vai então encontrando aqui no capítulo 12, no versículo 24, Paulo então dizendo para nós que o sangue que nós estamos falando, o sangue de Jesus, fala mais alto que o sangue de Abel. Você crê que fala mais alto? Porque esse é o sacrifício que Deus recebeu, sacrifício que Deus exigiu. Deus exigiu que exatamente houvesse um sangue santo. Porque esse não foi sangue de um animal. Esse foi sangue do Cordeiro de Deus. Esse veio, você se lembra que a gestação de Maria, ela foi sobrenatural. Porque quando ela perguntou como ela se tornaria mãe, como dela haveria de nascer um filho, conforme foi prometido, conforme o anjo lhe disse. Então o anjo disse: a virtude, a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente que há de ti, há de nascer, será chamado Filho do Altíssimo. Não é? Então ali você vê que a gestação de Maria, tanto o Gênesis como o óvulo, não houve uma participação natural, houve uma participação sobrenatural. E ela então desenvolveu esse feto que deu origem a esta criança, que foi o corpo no qual Deus habitou, o qual foi a casa de Deus. Você concorda que Jesus é a casa de Deus? Porque ele disse: o Pai que habita em mim, então é o que faz as obras. Então essa é a casa de Deus. Por isso, quando você ora, você diz em nome de Jesus, porque este é o maior nome entre todos que devemos ser salvos, é o nome de Jesus. Este foi o maior nome que foi dado, este é o nome invocado no seu batismo. Seu batismo deve ter nome para você se identificar na família de Deus. E você se identifica pelo nome e se identifica pelo sangue. Então estas coisas são muito importantes. E você deve guardar estas coisinhas. Então por isso Paulo está dizendo aqui para nós: ainda quanto ao pecado, não tendes resistido até o sangue. Tem que chegar até o sangue, porque nada pode resistir ao pecado. Nada pode cortar essa influência errada de nós. Essa influência natural. Essa influência de velha natureza. Essa influência de se irar. Essa influência de cometer pecados. Você diz assim: essa influência é influência natural. Sim. Essa é a influência natural a que desencadeia todos esses acontecimentos errados. Mas quando você, pela revelação, chega até o sacrifício de Cristo, quando você chega até o sangue de Cristo, Jesus disse assim, o profeta disse assim: o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. Se estivermos na luz como Ele na luz está, então temos sangue. Por isso nós temos falado: a noiva é osso dos seus ossos, é carne da sua carne, é sangue do seu sangue. Você concorda com isso? A noiva representa Ele. Esta é a representação na terra nesta hora. O que Ele tem que dizer, Ele diz através dessa noiva. A boca que Ele tem aqui é a minha e a sua. Ele usou a boca de um profeta. E hoje a boca do profeta se multiplicou. Porque ele disse: mesmo quando eu partir daqui, eu verei a minha voz gritando. E onde quer que tenha um pregador desta mensagem, esta mensagem está sendo gritada em cada cidade, em cada lugar. Se arrependam e tomem a sua salvação. Não para ser totalmente membro de igreja, porque já no Velho Testamento Deus disse para Moisés: mate o cordeiro, assem o cordeiro e comam o cordeiro, mas o sangue passem no umbral da porta, porque vendo eu o sangue, passarei de vós. É verdade isso? Você já leu isso na Bíblia? Êxodo capítulo 12.
referente à Páscoa. Então, o sangue é sinal, o sangue é uma verdadeira voz, o verdadeiro sinal, ele tem uma voz. Por isso você deve lembrar que o profeta pregou a voz do sinal. Ele pregou o sinal e pregou a voz do sinal, porque o sinal tem voz. Qual a voz do sinal? Você está ouvindo hoje a voz de misericórdia. Qual a voz que virá? Os juízos que virão sobre a terra. O que virá depois desta misericórdia? Virá o juízo sobre a terra. Hoje nós estamos aqui nos preparando, porque nós sabemos que haverá uma obra rápida. Eu não sei quando que ela vai entrar. Eu não sei quando que ela vai encerrar. Ela é uma obra rápida. Ela possivelmente não dure um ano. Ela é uma obra rápida para acontecer. Você sabe que Deus preparou a João Batista desde o deserto, desde que ele tinha 9 anos. Ele foi como órfão para o deserto, passar trabalhos. Quando veio de lá, ele já tinha os seus 30 anos. E começou a batizar no Rio Jordão e chamar pessoas ao arrependimento e preparar o caminho, né, como diz a profecia. Agora, o ministério de João Batista não durou mais que 6 meses. Preparou um homem para usar 6 meses. Muitas pessoas não prestam atenção nisso. Então, nós temos tido uma mensagem que só da descida destes anjos está fazendo 50 anos. Já estamos no ano do jubileu da descida dos anjos. Mas a obra rápida vai acontecer. Só que quando a obra rápida vai acontecer, ela é para aquele que está ligado, para aquele que está focalizado, para aquele que está cuidando, para aquele que está atencioso, para aquele que está meditando dia e noite na palavra do Senhor. Dia e noite ele medita nessa palavra. Então, ele saberá, porque você tem que saber a ir pelo toque de Deus. Tem que ser isso por algo vindo de Deus. E também quando a obra rápida você vai perceber que ela passou. Você vai entender, você vai ver que algumas pessoas se movimentaram. Talvez não seja um número grande, mas um número pequeno se movimentou. E se tornou diferente, você olhou eles como fanático, quem sabe? Mudaram as suas atitudes, a sua maneira. E alguém já fala de nós, porque já fala de nós, se você vem o culto todo final de semana, diz, todo lugar, todo final de semana não tem outro lugar para ir. Só vai na igreja. Bem-aventurado por isso, né? Graças a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine então, quando essa obra rápida terminar, porque essa obra rápida, ela não é muito programada assim através, eu não vou entrar aqui bem no assunto, vamos deixar, mas ela não vai entrar muito através de divulgação, não. Ela vai ser mais no corpo a corpo. Porque a profecia que tem desta mensagem no seu encerramento diz que aonde ondas de rádio não alcançar, onde canais de televisão não vão alcançar, não vai ser visto pela internet, mas a mensagem vai caminhar, vai subir lugares e descer lugares, e vai chegar a todo o eleito. Porque eu creio que de repente desce essa inspiração no fanático, e Deus disse, vai lá, desce aí, visita aquela casinha lá naquela casinha, vai lá e visita. E ele vai lá, e lá tem um eleito. Aleluia! E porque ele é um trigo, e porque está na hora, ele se identifica com a palavra. Ele diz, eu não sabia disso, mas eu creio nisso. E Deus leva ele. Numa obra rápida. E quando ela passar, você saberá. Porque você vai ficar pensando, onde estão agora aqueles obreiros? Onde estão os pastores? Onde estão aqueles que fazem a fogueira santa? Onde estão aqueles? Porque eu preciso desfazer dos males. Tem muitos males. Está me atingindo. Atingiu a minha família. Tem me atingido. Mas é porque tem chegado o tempo.
Se eu ver o sangue, eu passarei. Se não houver sangue, não há identificação. Porque o sangue representa o Espírito. Você crê isso? Se você tomar a mensagem do sinal, você vai entender isso. Nós vamos nos deter por aqui, porque nós temos um tempo de comunhão, mas já deu para você entender de que nós estamos tratando. Esteja atento, faça a sua parte, faça o seu esforço. Não deixe nunca de fazer a sua parte, aquilo que você deve fazer. Mesmo que você tenha que fazer um esforço. Porque você tem que se desfazer de alguma coisa. Desfazer-se de alguma maneira de pensar. De alguma maneira de agir. Você precisa desfazer-se. Você precisa entrar na linha do sangue de Deus. Você precisa ser olhado através do sangue. Porque quando Deus nos olha através do sangue, Ele nos vê perfeito. Você crê isso? Ele nos vê perfeito. É por isso que Paulo disse, eu creio que você viu o profeta falar isso. Quando se escreveu, quando no Velho Testamento se escreveu a mentira de Abraão. Mas no Novo Testamento não se falou da mentira de Abraão. Não se falou. Não se falou do erro de Davi, não se comentou no Novo Testamento. Se falou no Velho Testamento. E diz o profeta, e oxalá, que os meus erros também fiquem para trás, debaixo do sacrifício. E Deus se lembre das boas coisas que eu tenho feito. É isso que você quer para você também? Aleluias. Então, essa é a maneira porque nós estamos falando dos dois lados. Porque ao movermos esses personagens bíblicos, você está incluído aí. Todas as famílias estão incluídas aí nisso. Quem não teve determinados erros na sua família, na sua linha familiar. E muitas coisas que você até se envergonha de falar. Você até tem vergonha de dizer o que aconteceu. Né? Mas aí você vê aqui, clareando pela Bíblia, você vai ver que toda pessoa humana, ela tem esse lado. Ela tem esse lado negativo. Mas por isso Deus nos chama. Por isso Deus trata conosco. Por isso Deus cruzou nosso caminho. Por isso Deus te chamou nesta palavra. Para te revelar isto. Para te mostrar isso. E dizer, ainda o caminho está aberto nesta noite. Ainda há sacrifício no propiciatório, ainda há sangue. Ainda há perdão se você o buscar. Para você não se queixar. Eu não posso adquirir isto porque desde a minha família teve pecado. Eu cometi muitos pecados. Mas Deus te olha através do sacrifício. E se Ele te olhar através do sacrifício, Ele não vê nenhum pecado. Ele vê aquilo que foi feito por você. Ele te olha limpo, branco como a neve. Vamos nos colocando de pé.